Fala pessoal, tudo bem? Tudo certo? Deixa o like, se inscreva, ative as notificações. Bom, a informação da tarde, claro, não poderia ser diferente do que a entrevista do técnico Renato Portaluppi hoje pela manhã lá no CT Luiz Carvalho, quando ele falou que existe a possibilidade da repatriação de Luan, trazer o Luan de volta ao tricolor. Não é. Existe a possibilidade, mas ele não deu certeza. Mas a gente pode analisar da seguinte forma, porque o Renato, ele é um cara, ele conhece, né, as manhas, como é que funciona o jogo da imprensa, como é que funciona o soltar no ar. Ele deve ter alguma conversa, alguma coisa mais avançada com o Luan. Segundo o Renato, segundo o que ele disse nos microfones, ele conversou com o presidente Alberto Guerra no jogo, após o jogo contra o Bahia, e teve uma conversa assim, pra saber se poderia, se tinha uma possibilidade e tal. Sondou o presidente, segundo o Renato. Mas aí o presidente disse pra ele: ó, depois do jogo contra o Bahia lá em Porto Alegre, depois desses dois jogos, que agora é o Botafogo, depois o Bahia pela Copa do Brasil, e depois o Grêmio tem um hiato de 10 jogos aí por conta do jogo do Corinthians que foi adiado. Então, depois de tudo isso, primeiro vamos focar nos jogos. Depois de tudo isso, a gente conversa. Aí o Renato hoje já foi para a entrevista e já dele que, ó, a gente conversei com o presidente e tal, de repente, notem na pergunta do repórter, o Renato não foi questionado sobre uma possibilidade do Luan voltar. Ele foi questionado sobre a situação do Luan, o que ele achava de tudo que tinha acontecido, pediram uma opinião para ele, e ele foi, pá, já apresentou essa daí. O Renato conhece as manhas do negócio, como é que funciona. Bom, o que eu tenho para dizer para vocês? O Luan, ele estreou no Grêmio, né? Foi revelado pelo Grêmio em 2014. Depois jogou, foi bicampeão do Gauchão, foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão da Libertadores, jogou o Mundial de Clubes, né? Contra o Real Madrid. Foi o cara da América quando jogou pela Libertadores aqui no Grêmio. Então foi, né? O jogador do ano. Então, cara, o Luan, ele sabe jogar. O Luan ele não desaprende a jogar. Como o Renato disse, ele não desaprende. O problema é que o jogador precisa, às vezes, de uma família, precisa de um pai, precisa de um ombro. E isso o Renato até criticou, disse que talvez isso esteja faltando para ele lá no Corinthians. Aí o Renato já deu uma cutucadinha lá no pessoal do Corinthians. E aí foi aonde o Luan acabou se desmantelando. Mas enfim, saiu em 2020, foi pro Corinthians. No Grêmio ele ganhava 600 mil reais. No Corinthians ele passou a ganhar 800 mil reais. Esse é o salário do Luan hoje. Assinou um contrato que vence agora em dezembro desse ano, em 2023. Ou seja, a partir de junho agora ele já pode assinar um pré-contrato, né? Já tá, a partir dessa janela ele já poderia assinar um pré-contrato. E o ano passado ele foi emprestado, né, para o Santos. Não joga no Corinthians desde fevereiro de 2022, ou seja, desde fevereiro do ano passado ele não vem jogando. Em agosto do ano passado foi emprestado ao Santos. O Santos pagava 20% do salário dele, o Corinthians pagava o resto. Quer dizer, já não vem com uma boa relação com a torcida, não vem uma boa relação com o clube. Embora ele queria ir para lá, era o sonho dele, porque o Corinthians era o clube do coração dele na infância. Então, sabe, foi acumulando, foi acumulando. Ele falou que tem problemas com o alcoolismo, ele disse naquela entrevista que ele deu pro Chico Garcia e também pro Denilson Show no podcast. Então foram vários elementos que foram escalonando o Luan até onde ele se encontra hoje no caso. O que o Renato disse? Olha, é um jogador que aqui em Porto Alegre ele fazia as mesmas coisas que ele faz lá em São Paulo. Só que ele fazia isso durante a semana e no final de semana ele dava problema para os adversários. Durante a semana ele dava problema para mim. No final de semana ele dava problema para os adversários. Então eu sempre soube administrar a situação do Luan. Então notem, o Renato sabe que o Luan é um jogador que pode trazer problemas. O Renato está ciente que o Luan é um jogador que tem um extracampo tumultuado, podemos dizer assim. Mas ele quer pagar para ver, ele quer tentar ajudar o garoto. A torcida hoje se divide. Quando o Luan saiu lá em 2020, a torcida já estava um pouco chateada com o Luan, já estava entendendo que talvez o ciclo já estava na hora de se fechar, que o Luan já não rendia mais como outros tempos. Ele saiu em 2020, quer dizer, 3 anos depois do título da América. Então já estava, né, com a relação mais desgastada naquele início de ano. O próprio Renato já tinha diversos momentos na Libertadores daquele ano que o Renato, né, já vinha
chamando a atenção dele, o Lua já não desempenhava como antigamente. Então o Lua saiu daqui, ele não saiu numa boa situação também, ele já não rendia tanto como outrora, a torcida já começava a pegar no pé, ele já tinha alguns problemas com o Renato, perdão, passando de uma gripe aqui. Mas enfim, Luan está na pauta, e Luan pode estar muito próximo. O Renato é malandro, o Renato sabe como funciona o jogo da imprensa, sabe como é que é jogar isso para todo mundo. Então o Luan pode estar muito próximo de estar de volta ao tricolor. Hoje ele ganha 800 mil reais no Corinthians. No Grêmio, ele não ganharia nem metade disso. Com certeza. Ganharia muito abaixo disso. Seria um salário próximo ao Iturbe, assim, 250, 300 mil reais, gatilhos de produtividade, alguma coisa por título, mas tudo nessa linha assim. Nada demais. Nada mais do que isso. Eu quero saber a tua opinião, torcedor gremista. Tu concorda com a volta do Lua pro Grêmio? É tu quem tem que demonstrar a tua opinião agora. Se tu é a favor, beleza, vai acontecer naturalmente pelo jeito. Agora, se tu é contra, a hora de protestar é agora. Beleza? Te inscreve aqui no canal, pessoal, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho de notificações. Um forte abraço para vocês, até a próxima. Tchau!